Bom, vamos falar agora sobre o protocolo Modbus, a estrutura de frame que envolve esse protocolo. Quando nós falamos a respeito de um protocolo, normalmente a gente não está necessariamente se referindo ao meio físico. Tá? O meio físico vai depender da interface de comunicação no qual esses dados vão trafegar. Então, por exemplo, eu posso utilizar o protocolo Modbus over TCP. E aí, obviamente, passa a ser o protocolo Modbus TCP, como você conhece. Mas eu posso fazer uma comunicação de dados via radiofrequência, utilizando o Wi-Fi, por exemplo, ou utilizando um outro modelamento de outro tipo de rádio, né? É, que faz a transmissão dos dados utilizando essa estrutura de frame no qual você está visualizando. Né? É muito semelhante, por exemplo, a protocolo como o MQTT. Usualmente você acaba utilizando o TCP/IP, né, para trafegar isso na nível de aplicação, esse protocolo. Mas lembre-se que você pode fazer uma comunicação via MQTT utilizando outros veículos, né? Por exemplo, uma fibra ótica, caso você queira. Tá? Então, a estrutura de dados no qual nós estamos referindo é a como que vai acontecer essa organização desses bytes, desses bits, né? Montando assim uma estrutura de frame. Afinal de contas, por que nós precisamos se atentar ao uso de um protocolo de comunicação? Porque em comunicação de dados, normalmente nós não temos garantia de entrega de pacotes. Por mais que você esteja utilizando uma rede cabeada ou uma rede wireless, por exemplo, não existe garantia de entrega. Isso que você precisa sempre entender. É por isso que nós precisamos criar uma estrutura de frame, né, no qual existe algum processo de validação de todos os bits, né, de início ao fim, né? Porque caso ocorra, caso seja detectado pelo receptor que algum bit está faltando ou de repente está numa posição, numa ordem errada, algo desse porte, né? O próprio receptor ele pode retornar com uma informação para o transmissor, caso convém, né? Informando que aquele pacote não seja válido, né? Não é válido, não é? Ou simplesmente o escravo ou o receptor acaba não respondendo nada, mas o fato de não responder nada significa que não foi enviado, por exemplo, um pacote de reconhecimento de entrega de dados, né? Então, se esse pacote de reconhecimento de entrega não foi definitivamente recebido, então o transmissor toma conhecimento que foi gerado agora uma condição de timeout e ele pode, por exemplo, retransmitir esse pacote. Agora, após N transmissões, né, N transmissões de dados sem resposta, no caso transmissor, ele pode notificar nas camadas de aplicação mais alta, né, por exemplo, notificar para o usuário que aquele pacote, por algum motivo, ele não foi possível transmitir, né? Que existe um erro, né? Por exemplo, o escravo ou o receptor pode ser que esteja offline, né? Ou pode ter acontecido um rompimento de cabo na rede. Então, existe vários mecanismos, né, que são aplicados para poder detectar se um pacote ele definitivamente foi transmitido ou não. A própria estrutura do protocolo TCP/IP ele já tem por natureza o acknowledge, né? É diferente de nós transmitirmos dados, né, usando o UDP, por exemplo, uma comunicação mais simples, mas é um broadcast, né? Nós não necessitamos de uma recepção, de uma confirmação de entrega de um pacote. Já no caso do protocolo Modbus, por ser um protocolo usado na indústria, então os pacotes eles precisam ser checados, né? Então nós temos que transmitir um streaming de byte,
né? Sendo que esse stream de bytes tem uma organização, essa organização é simples, não existe muitos campos aqui envolvidos, né? E, por último, nós temos aqui 2 bytes que são utilizados como checagem de erro, né? Então, como é que funciona essa questão de checagem de erro? Isso aqui é um algoritmo polinomial, né? Que aí nós temos a ordem do polinômio, 18ª ordem, 16ª ordem, 24ª ordem, que em outras palavras nós estamos falando de estatística, né? Qual a probabilidade dessa informação ser realmente válida, né? Então, normalmente, conforme maior o grau do polinômio, né? Obviamente, mais iterações vão ser necessárias para poder te dar uma resposta frente àquela confirmação daquele pacote, né? Só que em contrapartida, o erro é menor, né? Então, você tem garantias que realmente aquele pacote ele é um pacote pleno, ou seja, quem transmitiu a informação realmente transmitiu aquela informação e não houve nenhuma perda de bit na transmissão dos dados, ok? Então assim o receptor ele validou esse pacote e aí ele pode processar, né, sem ter grandes problemas, né? Essa questão de validação de pacote em alguns rádios, né, por exemplo, LoRa, ocorre a validação em hardware, né? Você pode habilitar esse modo de validação por CRC em hardware, né? Já no caso da estrutura de frame do protocolo Modbus, é adicionado aqui para nós esses 2 bytes como validador. Mas isso é válido para o modo RTU e para o modo ASCII. Modo ASCII, o sistema de validação não é por CRC, mas para o modo RTU sim, né? Já no caso do Modbus TCP, no caso, como o próprio protocolo TCP/IP já faz o uso do CRC, então nós não precisamos utilizar esse campo, né, de CRC no protocolo Modbus, porque na nossa camada de rede ali nós já temos o uso, né, do CRC. Né? Então, no caso do protocolo Modbus TCP, esse campo ele passa a ser descartado, porque no próprio estrutura de frame já existe, né, no caso do TCP. Então, quais são os campos aqui, ó? A princípio, nós temos um campo de endereçamento. Todos os escravos têm que ser endereçados. Lembrando que isso aqui é uma estrutura de pacote, no qual pode ser transmitida tanto pelo master quanto pelo slave, né? Então, nesse primeiro campo, nós temos o endereço do dispositivo, né? Nesse caso, vamos imaginar que fosse o endereço do escravo, por exemplo, o endereço 1. Né? Nós temos aqui o código de função. O código de função ele informa qual é a sua intenção, né? E quais são os setores de memória no qual você deseja manipular. Então, por exemplo, eu quero acessar o setor de coils, setor binário, eu quero acessar os routing registers, eu quero acessar as entradas discretas, né? Ou os input registers. Tudo vai depender do setor de bloco no qual você quer acessar. E cada um desse setor tem uma permissão. Alguns podem ler, outros podem escrever, ou seja, você pode manipular aqueles endereços. Né? E no caso do protocolo Modbus, ou seja, existe uma norma. Né? Normalmente essas normas, como é que elas surgem? As empresas que têm interesse em criar padrões para que os equipamentos possam conversar entre si, vamos pensar assim, eles se reúnem e montam esses consórcios, né? E em cima dessas reuniões surgem os protocolos, né? E surgem os padrões. E algumas dessas normas são públicas, né? O protocolo Modbus, você pode acessar as normas e fazer a leitura, né? Para você poder entender um pouquinho melhor. Alguns outros protocolos são proprietários, né? Por exemplo, existem alguns consórcios como por exemplo, HDMI, USB, alguns você tem que pagar para você poder ter acesso a certos números, são restritos a certos colaboradores, né? Ou pelo menos empresas que fazem parte desse consórcio, ok? Mudam de cada consórcio, né? De cada grupo para cada grupo, ok?
Então esse bloco que é o function code é onde nós temos aí a nossa intenção, né? Que são os códigos de leituras de coils, input registers, loading registers, né? Em seguida, o campo data, que é onde vai contemplar as informações, né, desejadas. Então, por exemplo, eu quero ler um certo endereço de memória. Então, você tem que falar qual é o endereço de memória que você deseja ler. Então, o código de função informa se vai ser uma leitura ou uma escrita. E em seguida, você tem que passar o endereço no qual você deseja manipular, né, deseja ler. E no caso de uma operação de escrita, né, você tem que passar um código de função que permita a escrita, que o escravo, né, pelo menos o receptor saiba que aquele pacote tem uma intenção de atualização de um certo endereço de memória. Em seguida, é passado o endereço de memória que deseja ser manipulado, nesse campo data, contendo a informação a ser gravada para aquele endereço, né? Então, o receptor ele tem que processar essa informação frente ao tipo do código requisitado. Mas antes de realizar qualquer tipo de operação, o receptor ele precisa validar esses pacotes, né, antes de processar qualquer informação. Então, o processo de validação ele acontece assim. Aqui nesse caso nós temos esses três campos, ó, que é o campo de endereçamento, o código de função e data. Esses três campos, isso aqui contempla um vetor de bytes, né? Isso aqui é uma sequência, como um stream de bits, né? Mas nós temos aqui um stream de bytes, né? Essa sequência de bytes, né, são armazenadas em vetores e em seguida nós carregamos esse vetor, informando o tamanho dele, dentro de uma função, que é um algoritmo de CRC, aí vai depender da ordem do polinômio, né? E a partir disso é extraído 2 bytes. Né? Então esses dois bytes nós acrescentamos eles no final aqui da estrutura de frame, formando aqui esse pacote. E encaminhamos esse pacote para o receptor. O receptor vai receber esses dados e em seguida ele vai fazer agora o processo inverso. Ele vai pegar exatamente esses mesmos campos, esses três campos que você está visualizando, que foram armazenados em memória, porque todos os bytes são armazenados byte a byte, e isso vai ser armazenado em uma espécie de fila, num buffer, né? E em seguida é carregado essa sequência de bytes no mesmo algoritmo, de mesma ordem polinomial, né? E extraído também 2 números. E em seguida é feita uma comparação do resultado, né, no qual foi calculado, dos bytes que foram calculados, com os bytes que foram recebidos do CRC. Se eles forem iguais, né, se esses campos forem iguais, então, ou seja, se os CRCs forem iguais, então significa que a informação é válida. E assim ele pode iniciar o processamento dos dados. Tá? No caso do protocolo Modbus RTU, nós temos algumas vantagens, né? Uma das principais vantagens, ao meu ver, frente a uma comunicação serial comum, né, dessas que a gente acaba realizando no dia a dia, é porque o protocolo Modbus ele nos exige que nós venhamos a enviar um stream de bytes, tudo bem? Esses streamings, eles necessitam que seja obedecido esse intervalo mínimo interframe aqui. Então, frame, por exemplo, isso aqui, ó, nós temos aqui esse aqui, ó, Modbus Message. Vamos entender aqui como isso aqui sendo o nosso frame, tudo bem? Que contempla aqui o endereço, o código de função, data, CRC, enfim, né? Quando nós transmitimos esse pacote, né, nós inicializamos internamente nessas APIs, dentro desses controladores, um timer. E quando nós finalizamos a transmissão desse frame, né, se por acaso ultrapassar esse intervalo, que é de 3,5 caracteres, como é que funciona essa questão de 3,5? É meio estranho, mas deixa eu tentar explicar. Isso aqui é uma comunicação serial, tudo bem? Né? Over 485 ou over RS232, ou seja, uma comunicação serial de dados. Né? Vamos supor, você está trabalhando a 9.600 bits por segundo. Né?
Obviamente, se eu trabalho com bits por segundo, eu posso converter isso para bytes por segundo. Então, se eu estou trabalhando com bytes por segundo, então eu sei qual que é a velocidade de cada byte. Então, você descobre esse intervalo, que é o tempo de cada byte, dependendo desse baud rate no qual você escolheu na comunicação, e multiplica por 3,5. Né? Se você fizer essa multiplicação por 3,5, você sabe que no Modbus RTU, o timeout, ou seja, o intervalo interframe, passa a ser de 3,5 caracteres. O que isso aqui significa? Significa o seguinte, que o ponto de parada, né, que é passado para você, programador, que aquele frame ele chegou ao final, é o silêncio, que é dado por 3 caracteres e meio interframe. É isso que significa. Porque, pensem assim, turma. Vocês estão trabalhando com microcontroladores, né? Ou com qualquer outro controlador aí. Como é que você sabe o momento de parar de receber dados? Não é? Quem já trabalhou com comunicação serial sabe do que eu estou dizendo. Não só comunicação serial, mas TCP também. Porque na verdade, você não sabe se você terminou de receber toda a informação. Porque o que você recebe é um streaming de bytes. E você vai recebendo esses bytes e vai armazenando. O que normalmente se faz é utilizar um caractere como coringa. E normalmente esse caractere é o /R/N, ou só o /N, né? Que nós acabamos acrescentando na estrutura de frame, como sendo o nosso coringa, que indica para o receptor o fim da mensagem. Só que nós não temos isso no protocolo Modbus RTU. O protocolo Modbus RTU ele não faz o uso de coringa. Você está entendendo? Não existe caractere de terminação. Então, o que é o caractere de terminação no Modbus RTU? Na verdade, é o silêncio. Esse silêncio ele é dado por 3 caracteres e meio interframe. Então, o que significa? Comecei a receber bytes. Cada byte recebido, você restarta o seu timer. Então, você dispara esse timer para gerar um estouro após 3 caracteres e meio ou a 4 caracteres e meio, vai depender da sua aplicação. Né? Você pode utilizar esse timer para saber qual que é o intervalo de início do próximo frame. É isso que quer dizer aqui. Né? E cada byte recebido, você reinicia esse timer. Né? Então, recebeu um novo byte, reinicia ele. Recebeu um novo byte, reinicia ele. Porque você sabe que quando você receber o último byte, né, do transmissor, vai acontecer um silêncio de 3 caracteres e meio. E esse silêncio irá gerar um timeout. Ou seja, aquele timer não será mais reiniciado. Isso vai provocar um timeout, um estouro de temporização desse timer. E esse estouro é o evento que você precisa detectar, porque isso indica que os teus buffers estão cheios e é o momento que você precisa ler, processar a informação que foi definitivamente armazenada, né, dentro desses vetores. Obviamente, você vai avaliar para verificar se os buffers têm algum conteúdo, né? E, obviamente, tendo algum conteúdo, agora você pode processar a informação recebida, cara. Né? Então, o que normalmente essas APIs, essas bibliotecas de Modbus RTU fazem é trabalhar com a configuração de 2 periféricos, a serial e timer. Entendeu? Se você pegar qualquer biblioteca que faz o uso do Modbus RTU, não interessa se é para Arduino, para Severino, para ESP32, ou seja lá qual for o microcontrolador, o port dessa biblioteca envolve serial e timer. Ok? Porque os timers são necessários para poder garantir esse silêncio interframe. Além desse silêncio interframe, nós temos uma outra configuração que é o intervalo entre bytes. Deixa eu ver se aqui ele especifica. Ó. Então, aqui é uma outra imagem. Infelizmente, ela não está tão nítida como a outra.
Mas vejam só, isso aqui foi extraído da norma. Tá tudo bem? Da norma do protocolo Modbus. Ó, olha só, eu tenho aqui os meus pacotes que são esses bytes. Repare que entre um byte e outro byte também tem que ser respeitado o intervalo, né, de 1,5 caractere, ou seja, tem que ser um intervalo menor de 1,5 caractere. Né? Então você, nesta configuração desses timers, no caso você pode ter apenas um único timer gerando um estouro periódico numa unidade de tempo desejada, por exemplo, em milissegundos, caso você queira, né? Tudo vai depender do teu baud rate escolhido. Você calcula o silêncio interframe como mecanismo de detectar, no caso, o fim de frame, né? O fim entre os pacotes. E você usa também esse mesmo temporizador para poder detectar, ó, né, e validar os pacotes que estão sendo recebidos regularmente, byte a byte. Porque se você recebeu o primeiro byte, né, e quando você for receber o segundo byte, ultrapassou esse intervalo de 1,5 caractere, isso também é um timeout. Isso também vai gerar um timeout. E você, que é desenvolvedor do teu receptor, você terá que descartar esse pacote. Você está entendendo? Você teria que descartar esse pacote e, obviamente, isso vai gerar um timeout no transmissor, que provavelmente seria o master. Né? Provavelmente seria o master. E aí o master, ele teria que retransmitir esse pacote. Você está entendendo? Ou você também tem a possibilidade, obviamente, de enviar uma informação para o master. Só que aqui nesse caso acho que não convém, porque não é uma exception, né? Porque para gerar um código de exceção, né? Logo já vou comentar para vocês sobre o que significa código de exceção. O escravo deveria receber esse pacote, né? E aí, obviamente, no processo de validação poderia acontecer uma falha e aí ele iria mandar um pacote de retorno, né? Tá? Mas entenda-se que esses atrasos, esses temporizadores são utilizados como mecanismo de validação dos pacotes no modo RTU. Então, o que você tem que aprender a partir de agora, né, nesse formato aqui? Não existe coringa, ok? Não existe coringa. Agora, quando nós trabalhamos no modo ASCII, que é o Modbus ASCII, existe dois coringas, na verdade, né? Ó, que é esse caractere de final aqui, que na verdade é composto por dois caracteres, ó, que é dado por um carrier return e um line feed, ó, que é o CRLF. Então, na verdade, você tem 2 bytes de término, sem contar ainda que você tem 1 byte de start, que no qual é dado por 2 pontos, né? Esse símbolo de 2 pontos é 1 byte de start. Então ele é um protocolo imenso, vamos pensar assim, né? Porque ele consome muitos bytes. É por isso que ele não é tão usado, né? Ainda mais agora, onde nós trabalhamos queremos trabalhar com tráfego de dados mais altos, ou seja, transmitir mais informações com menos bytes possível, né? Para isso aí a gente tem que deixar o nosso protocolo mais enxuto. Existem vários protocolos hoje, turma, que trabalham com bits, não trabalham exclusivamente com bytes, né? Na verdade, você sabe que a coleção de bits, obviamente, vai formar bytes. Mas entenda-se que cada bit, ele sinaliza para nós o status de algo. Então, nós trabalhamos a nível binário para passar as informações dos dados, né? Para poder representar as informações. Não é o caso do Modbus em questão, né? Já no caso do Modbus TCP, nós temos alguns benefícios. Como eu comentei no vídeo anterior, o Modbus TCP nós temos a figura de cliente-servidor, sendo o cliente o master, servidor o escravo. Normalmente o escravo ele tem a capacidade de armazenar, de receber vários clientes simultâneos, né? Ou seja, clientes em paralelo ali trabalhando, né? Isso depende de cada dispositivo, de cada equipamento, né? Mas obviamente pelo menos um cliente ele vai aceitar, né? Senão não faria sentido, né? No caso, como nós estamos trabalhando com TCP, então esse campo address, que é o campo
que é aplicado no protocolo Modbus, ele já não passa a ser diretamente aplicado, vamos pensar assim, né? Porque, na verdade, nesse campo address, o acesso, o endereço, vai ser feito via TCP, né? Então, o endereço do cliente é via TCP, e é dessa forma que normalmente a gente acessa, tá bom? No caso do checksum também. No caso do checksum, o próprio protocolo TCP já faz o uso, né, de checksum. Então, esses dois campos tendem a sumir da jogada, e é por isso que a gente acaba trabalhando apenas com o conteúdo, que é o código de função e o campo data. Entretanto, né, no protocolo Modbus, existem outros campos que foram adicionados, né, na estrutura de frame, mas isso é válido só para o protocolo Modbus TCP, que no caso é esse Transaction ID, Protocol ID, né, esse Field Length aqui, e esse Unit ID, né? Esse Unit ID, na verdade, é um reaproveitamento desse campo address, né? Mas todos esses campos, o Transaction ID, o Protocol ID e esse Unit ID, são campos que vai depender da aplicação, né? Porque eu posso utilizar esses campos em prol de algum objetivo, né? Pode ser que algum equipamento que você venha utilizar aí, ou que você já esteja utilizando, faça uso desses campos para algum propósito. Por exemplo, um acesso a uma subcategoria de memória do dispositivo, por exemplo, né? Ou, de repente, tem um código de transação, né? Um código específico, né? Mas lembre-se que esses campos, com exceção desse length field aqui, no qual são 2 bytes que vão informar o comprimento de dados da estrutura de pacote, esses outros campos são campos que podem existir, ou seja, podem ser utilizados pela aplicação. Eles fazem parte da estrutura de frame, mas cabe você usar eles ou não ao seu favor. Ok? Porque o endereçamento IP, o endereçamento do dispositivo, que nesse caso é o servidor, é feito por IP, né? E necessariamente ele não está aqui, né? Porque isso está nas camadas mais baixas. Beleza? Vamos fazer agora um corte nesse vídeo e vamos lá para a nossa próxima aula. Um grande abraço. Obrigado por enquanto.